Escondido numa câmara em Sydney se encontra um filhote jovem e conservado. Durante quase 140 anos, seus restos estiveram guardados numa tumba de vidro. Mas esse não é um filhote qualquer. Na verdade, não é nem um filhote. É um feto de um animal mais aparentado com o canguru australiano. Um marsupial que parecia com um cão, tinha listras como um tigre e ainda carregava os filhotes numa bolsa. Como o tigre da Tasmânia ou tilacino chegou à extinção é uma tragédia. Como poderá viver novamente, será um milagre. Nós temos nesse filhote as sementes, a capacidade, a cápsula do tempo para ressuscitá-lo, para trazer o tilacino de volta através do DNA preservado nesse animal. Esta é a história da busca de um homem para reverter a extinção. Utilizando o DNA extraído desse espécime conservado, o professor Mike Archer pretende clonar um tigre da Tasmânia. Clonando o tigre da Tasmânia. Nossa história começa no sul da Austrália, na ilha da Tasmânia. É uma terra de montanhas íngremes, rios bravios e florestas misteriosas. Há milhões de anos, está isolada do resto do mundo, separada por uma barreira de oceanos e perdida na distância. Nesta floresta impenetrável, ainda há vales que o homem provavelmente nunca pisou. Como o continente da Austrália, a Tasmânia possui cangurus, fascôlomos e cangurus pequenos, todos marsupiais que carregam seus filhotes em bolsas. Mas existia um animal na Tasmânia que não é mais encontrado no continente. Um carnívoro feroz que aterrorizava todas as outras feras. O tilacino. Durante milhões de anos, este marsupial parecido com um lobo foi o principal predador da ilha. Mas não era um lobo. E apesar de ter listras como um tigre, também não era um tigre. Mas o nome pegou. Eles também são chamados tigres da Tasmânia. Mas hoje, somente seu espectro permanece. Há mais de 60 anos, nenhum outro foi visto. Seus uivos de acasalamento não são mais ouvidos através das florestas. Pouco restou, exceto fotos e espécimes de museu. Existem peles e modelos empalhados. Alguns ainda mostram os furos das balas. A extinção do tilacino foi realmente premeditada. Uma exterminação em massa levada pelo medo irracional.
Cerca de 1.000 quilômetros ao norte da Tasmânia fica Sydney. E uma das instituições mais antigas da cidade é o Museu Australiano. O diretor é o professor Mike Archer. Como ele mesmo admite, ele é obcecado pelo tilacino e o seu destino. Nós deveríamos nos sentir terrivelmente culpados pelo que aconteceu aqui. Sem dúvida, este foi o mamífero carnívoro mais belo e espetacular da Austrália. E a primeira coisa que fizemos quando chegamos aqui foi exterminá-lo. Por isso, ele iniciou uma experiência audaciosa para tentar reverter a extinção. Se ele conseguir extrair o DNA do espécime do seu museu, talvez um dia os cientistas possam clonar um tilacino. O espécime é um feto de tilacino, uma fêmea, preservada e conservada durante quase 140 anos num vidro com álcool. Agora, esse espécime está prestes a dar seu gene para a ciência, o que quer dizer retirá-lo da tumba líquida. É só deslizar. Assim mesmo. E o segredo está no álcool. Se tivessem usado formalina ou formaldeído, o DNA teria sido destruído há muito tempo. Bom, nós temos um fígado aqui. Verdade? Ótimo. E tem outro segredo também. Os intestinos foram removidos para ajudar a preservação. Felizmente, quem fez isso deixou a maioria dos órgãos intactos. Aqui nós temos o coração e os pulmões. Coração e pulmões. É uma corrida contra o tempo. O feto não pode ficar fora do conservante por mais de 30 minutos, ou os efeitos do álcool podem começar a desaparecer. Vamos conseguir retirar mais tecido do que pensávamos. Toda vez que o espécime é manuseado, existe o risco de contaminação. Um simples fragmento da pele humana que entra em contato e eles podem acabar analisando o DNA do animal errado. Até que está em boas condições, considerando que esteve no álcool por mais de 100 anos. Se o objetivo é extrair um DNA puro de um tilacino, os órgãos internos são as melhores opções, de preferência, aqueles protegidos por membranas naturais. Os rins estão bons também, pois estão protegidos em pequenos sacos. Portanto, devem estar menos contaminados do que os outros órgãos. Rins, fígado, coração, medula, todos podem proporcionar boas amostras. Esperamos que todos também proporcionem um bom DNA. Vamos colocar um pouco de álcool novo desta vez. Eles conseguiram fazer tudo a tempo. O filhote voltou para seu vidro dentro dos 30 minutos. Então, quantas amostras vocês conseguiram? 10. Nós conseguimos 10 amostras de tecido e 2 da medula. Isso mesmo. Mas enquanto o álcool preserva o DNA a curto prazo, ninguém sabe que efeito teve em todos esses anos. E se o DNA tivesse se desintegrado? E se o código da natureza para construir um tilacino agora estivesse desse jeito? Se o sonho de Mike Archer se tornar realidade, ele vai colocar de volta nestas florestas um elo antigo. Um animal cuja história evolucionária é de uma época quando a Austrália ainda era ligada à Antártica. Esta deve ser uma das florestas mais importantes do mundo. A Antártica era assim há 55 milhões de anos, tão bela e rica quanto esta. Os ancestrais dos primeiros marsupiais que vieram para a Austrália perambularam por este país. Os ancestrais das lesóquias, dos gambás e mesmo dos tiracinos explodiram em diversidade nesta terra nova. Para entender de onde o tilacino veio, devemos voltar milhões de anos atrás, quando seus ancestrais vagavam pela grande parte sul do supercontinente Gondwanaland.
Eles também são encontrados nas Américas. Animais como o gambá da Virgínia, um primo marsupial distante do canguru. E eles também viveram na Antártica até cerca de 37 milhões de anos atrás, quando o clima mudou e o seu habitat desapareceu debaixo de uma camada de gelo. Na verdade, a Tasmânia é um pedaço da Antártica que escapou da grande era glacial. Há milhões de anos, foi arrastada para o norte pela Austrália. Suas escarpas recortadas, fragmentos de uma cadeia de montanhas transantártica, se separaram durante uma abertura titânica. Quando o Gondwanaland se partiu, a Austrália e a Antártica foram os últimos continentes a se separar. Vemos que há 90 milhões de anos ainda estavam juntas. Mas a Austrália se deslocou para latitudes mais temperadas há 27 milhões de anos. Logo, se deslocaria para uma zona árida. O que explica por que uma paisagem que já teve muitos animais da floresta tropical agora é deste jeito. E foi aqui, neste deserto de calcário, em Queensland, no norte da Austrália, onde os tilacinos deixaram seus fósseis durante todos esses milhões de anos. Fogo! Vai ser quando chegar a 0, mas não vão ouvir o 0. 3, 2, 1... Mike Archer não é apenas um diretor de museu. Ele é também um dos principais paleontólogos da Austrália. Muitas coisas incríveis aconteceram nesta caverna ou neste lugar. Vários tipos de coisas. Rivers League é um dos melhores sítios arqueológicos. E os ossos que Archer e sua equipe acharam estão reescrevendo a história animal australiana. Pode ser um fêmur ou um dos ossos da perna. Parece com uma forma vertebrada, mas somente o interior disso, que parece de florestas pequenas. Um tubérculo muito bem preservado. É magnífico, é típico, deve ser de boa qualidade. Eles estão encontrando provas de toda uma megafauna extinta. Um rinoceronte marsupial gigante. Um canguru matador carnívoro. Até mesmo um feroz leão marsupial. Ainda mais fascinante é que há 27 milhões de anos, no que já foi uma floresta tropical, eles também acharam indícios dos tilacinos. Este é o começo da história do tilacino. Nós encontramos uma bela parte de uma mandíbula com um dente magnífico nela. Podemos perceber este belo dente levantado bem em cima do osso. Temos muito a aprender com isto. É um dente de tilacino muito primitivo. A história ancestral dos tilacinos que encontramos escrita nestas rochas é algo que não podemos obter através dos últimos 200 anos de conhecimento que os europeus tinham sobre esses animais. O que encontramos nestas rochas é mais ou menos de 5 a 6 tipos de tilacinos. Alguns muito pequenos, médios, tipos comuns e especiais. Essa foi a época de ouro do tilacino. E à medida que estudamos estas rochas, descobrimos que lentamente eles foram desaparecendo. Foram diminuindo em número e em espécies. Portanto, mais ou menos 8 milhões de anos atrás, havia somente 3 tipos. Há 5 milhões de anos, somente um tipo. E, finalmente, há cerca de 4.000 anos, o último tilacino no continente desapareceu, permanecendo somente na fortaleza da Tasmânia. Mas o tempo começou a se esgotar para o tilacino na Tasmânia no começo do século XIX, com a chegada dos colonizadores britânicos. Entre eles, os próprios ancestrais de Mike Archer. Com eles veio a civilização, Deus e o Império, suas vilas de estilo inglês,
igrejas e grandes casas de campo. Eles também trouxeram suas ovelhas. E aqui, no novo lar no hemisfério sul, prosperaram e enriqueceram com a lã. Eles não conseguiram se adaptar à Austrália. A Austrália teve que ser adaptada a eles. As criaturas eram estranhas, eles não as entendiam. Então quiseram transformar o lugar numa pequena Inglaterra. Livraram-se de todas as árvores e de todas as flores nativas. E com elas, infelizmente, o tilacino também se foi. Desde o início, o tilacino os confundiu. Eles não conseguiam se acostumar ao fato de que não estavam olhando para um cão. E depois, havia aquelas listras que faziam com que se parecesse com um grande felino. Podemos notar essa confusão em sua arte. Alguns desenham um lobo nobre, outros um animal de raça indefinida. E quando as câmeras fotográficas chegaram, a confusão só piorou. Todas estas fotos são de tilacinos em cativeiro, em alguns casos, famílias inteiras. Eles não somente pareciam com cães, mas pareciam se comportar como tal, apesar de alguns, claro, adquirirem um gosto por galinhas. Mas uma das fotos mais interessantes descobertas recentemente mostra-os como marsupiais. Aqui temos uma família de tilacinos numa pose canina, exceto pelo filhote saindo da bolsa da mãe. Uma das coisas mais incríveis sobre o tilacino é a sua convergência. Provavelmente é o melhor exemplo no mundo de fenômeno biológico em que um animal parece idêntico a outro porque eles têm hábitos semelhantes. Os ancestrais dos cães são parentes dos ursos. Eles não têm nada a ver com a Austrália. Os ancestrais dos tilacinos são parentes dos cangurus e fascólomos. E ainda assim, estes dois animais, por terem hábitos semelhantes, acabaram parecendo idênticos. Tão idênticos internamente, no esqueleto, no crânio e nas características externas, que é comum que alguns biólogos confundam um com o outro. Mas alguma coisa estava matando as ovelhas dos colonizadores. Durante milhões de anos, os tilacinos caçaram cangurus pequenos e outros animais pequenos. Agora, crescia o mito de que era um matador de ovelhas. Portanto, enquanto cães ferozes corriam soltos pelo campo, o tilacino levava a culpa. Parece que os colonizadores precisavam de um bode expiatório. Então, a cabeça do tilacino foi colocada a prêmio. E o que a natureza levou 50 milhões de anos para evoluir foi exterminado em apenas 50. Em vários aspectos, a destruição do tilacino foi simplesmente um ato criminoso do pior tipo. Um ato criminoso, já que o animal foi feito de bode expiatório e destruído na Tasmânia pela crença fictícia de que atacava ovelhas, quando na verdade havia pouquíssimas provas disso. Esta é a tragédia desta situação. Não eram os tilacinos que comiam as ovelhas. Era tão raro isso acontecer que não faria diferença. Na verdade, eram cães selvagens que estavam acabando com as ovelhas. Esta área aqui já não tem nada hoje. Mas era uma das duas áreas no zoológico onde os tigres da Tasmânia ficavam. A extinção finalmente chegou no dia 7 de setembro de 1936. A data foi simbólica. Uma extinção de que pudéssemos realmente marcar uma data e um lugar. Aqui no antigo zoológico de Hobart, ainda lembram quando o último tilacino morreu. O último tilacino no zoológico, que ficou aqui durante 12 anos e 7 meses, morreu. Como resultado, eles se extinguiram. Então, até onde sabemos, este foi o último lugar do tilacino. Não há nenhum memorial para o último tilacino. Nenhuma pedra do seu cercado restou. E quando ele morreu, o fato foi considerado tão sem importância que o corpo foi jogado num depósito de lixo. Este filme foi feito no zoológico de Hobart e pode ser nossa última visão do tilacino. Incrivelmente, alguns tilacinos tinham seu cinema. Este filme mostra um se movimentando pateticamente na jaula do zoológico de Hobart.
Um outro mostra um animal mais animado. Provavelmente deveria estar faminto. E tem esse bocejo gigante. Com relação ao seu tamanho, era uma das maiores aberturas se comparada a qualquer outro mamífero. E também havia tilacinos em outros zoológicos em várias partes do mundo. Esta imagem foi descoberta recentemente. É um tilacino no Zoológico de Londres, filmado em 1930. Estamos mostrando agora pela primeira vez na televisão. A tragédia particular aqui, claro, é que a espécie poderia ter sido salva. Os cientistas tinham o conhecimento, tinha se reproduzido em cativeiro. Mas a vontade política e social para mudar os valores da sociedade, mesmo o desejo de salvar a espécie, não existia na vida científica no início do século XX. Mas esperamos que os cientistas do século XXI reparem este erro. Deve haver um pouco de DNA ali. Alguma coisa parece estar se No mexendo. Museu Australiano, o momento da verdade para Mike Archer chegou. Meu Deus. Os primeiros pedaços de um milagre estão na sua mão. Parece ser apenas uma quantidade muito pequena, como uma bolinha de algodão, bem pequena. Fantástico. Pequena, não é muito Seus grande. medos eram infundados. Depois de 140 anos no álcool, um pouco do DNA tinha sobrevivido. Não poderia ser outra coisa senão o DNA. Eu tinha certeza disso. O que isso significa, Mike? Meu coração está disparando. Nós temos sonhado com isso há anos e eu vinha pensando nisso há pelo menos uns 20 anos e nunca achei que chegaríamos a este ponto. Parecia impossível. Muitos diziam que nunca chegaríamos a este estágio. O sonho está começando a se realizar. Ainda não chegamos lá, mas o primeiro passo, ou seja, conseguir o DNA, está acontecendo. Foi um momento marcante para Mike Archer. Um momento que ele gostaria de compartilhar com o mundo. Senhoras e senhores, estamos aqui para anunciar o que provavelmente é o equivalente biológico dos primeiros passos do homem na Lua. Ninguém conseguiu fazer o que acabamos de fazer. É o princípio do que será uma série excitante de oportunidades para talvez questionar se a extinção é realmente definitiva. Mas apesar das declarações extravagantes, a ciência ainda estava um pouco distante de clonar o tilacino, como Mike Archer sabia muito bem. O DNA estava seriamente fragmentado. Como podemos juntar os cromossomos? Como saber quantos devemos ter? Como tornar o DNA viável se está conservado? Como colocá-lo num formato em que possamos começar a codificar e produzir proteínas? Existem muitos desafios. Quando pensamos em clonagem, pensamos na Dolly, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Desde então, os cientistas já clonaram gado, ratos, até mesmo embriões humanos. Simplificando, a clonagem funciona da seguinte forma. Pegamos uma célula de um animal, removemos um material genético e o colocamos dentro do óvulo de um animal hospedeiro, que já teve seu material genético retirado. Damos uma carga elétrica e está feito. E se tivermos sucesso, as células vão se dividir e teremos um embrião clonado. Mas qual é a receita da natureza para um rato, uma ovelha ou um porco? Na maioria dos casos, os cientistas simplesmente não sabem e não têm que saber. O que fazem é manipular o código da natureza. Mas reconstruir esse código é uma história bem diferente. O que temos que fazer é algo extremamente mais desafiador. Temos que pegar um DNA morto de um animal extinto e colocá-lo dentro da célula de um animal vivo. E torcer para conseguir, como resultado desse processo, o animal extinto de volta à vida. Temos o controle. O trabalho de tentar separar todo este DNA é dos cientistas Karen Firestone e Don Kogan. Diluições do dente dos dois e um do osso. O que é interessante é que o coração não parece apresentar uma condição melhor de DNA do que o fígado. É difícil saber realmente por onde começar, particularmente porque está tão fragmentado. E há sempre uma sensação negativa de que pode estar contaminado. É um DNA antigo
está degenerado, está despedaçado em fragmentos bem pequenos. São praticamente 2 a 3 milhões de pedaços diferentes que temos que colocar na ordem correta. Também é um número de cópias muito baixo e é um material difícil de se trabalhar. Como o Parque dos Dinossauros, eles têm que reconstruir um animal extinto. É uma coisa de ficção científica. Basicamente, é um trabalho de matemática. E os números são muito complicados. Milhares de pedaços para colocar um gene de volta. Dezenas de milhares para reconstruir apenas um cromossomo. E milhões de genes de tilacino, seu genoma inteiro, é reconstruído. E mesmo assim, Mike Archer ainda não tem um embrião. Eu acho que ele está com medo disso. Eu acho que também pode ser chamado de bobagem, mas é só um truque barato. Conseguir um gene já é bastante difícil. Conseguir um genoma inteiro, eu acho praticamente impossível. São dólares e mais dólares. Eles valeriam provavelmente dezenas de milhões de dólares. E quem no mundo vai gastar 10 milhões de dólares com um tilacino que não sabe caçar, não sabe como sobreviver e com um sistema imunológico comprometido e envelhecendo mais rápido? Simplesmente não vai dar certo. Tilacinos? Existiu um tilacino. E esse tilacino já morreu. E por mais boa vontade ou ciência perfeita que haja, jamais trarão o tilacino de volta. Acabou. Mas nem todo mundo é tão negativo. Numa pequena cidade de Massachusetts, mora um dos principais cientistas geneticistas do mundo. Se alguém pode ser chamado de Dr. Clone, este é Robert Lanza. Ele é um homem que combina uma aptidão para a ciência de ponta com uma paixão por pedras e ossos. Isto é um fêmur de um brontossauro. Era um dinossauro que pesava umas 50 toneladas. Era do tamanho dessa casa e podemos ver onde esse animal foi atacado, talvez por um tiranossauro. Podemos ver onde a pele foi dilacerada. Formou-se um calo em cima da parte machucada do osso. Você pode ver aqui. E aqui temos um ninho de ovos de dinossauros que tem cerca de 100 milhões de anos. Bob Lanza criou seu próprio Parque dos Dinossauros. E podemos realmente ver as conchas onde começaram a quebrar e sair dos ovos. Olha aqui. Mas ele também tem um interesse cauteloso na clonagem do tilacino. Eu acho que é sem dúvida um projeto possível para a próxima década. Temos várias tecnologias já disponíveis nesta área. Veja então, por exemplo, o projeto do genoma humano, que há poucos anos as pessoas achavam que só iria acontecer não agora, mas no futuro muito, muito distante. E, no entanto, já conseguimos. Então esse é realmente um bom exemplo de como a ciência está evoluindo bem rápido. Apenas há cerca de um ano, ele e sua equipe confundiram os críticos quando clonaram a primeira espécie ameaçada do mundo, um boi asiático raro chamado de gauro. Foi a primeira vez que o DNA de uma espécie foi colocado no óvulo de outro. A mãe do gauro era uma vaca doméstica. Infelizmente, o gauro morreu depois de 2 dias devido a uma infecção comum, mas o objetivo já tinha sido atingido. Um clone de espécies cruzadas tinha nascido. Me disseram que eu não poderia usar um clone de espécies cruzadas para clonar a primeira espécie ameaçada. Quase todos os cientistas me disseram que era impossível. Na verdade, ninguém tinha conseguido nenhuma gestação nesse ponto. E acabamos com um belo bebê gauro. Então, para aqueles céticos, eu digo que conseguimos. Fizemos isso alguns anos atrás, quando o primeiro animal foi realmente clonado a partir de uma célula adulta. E assim, acho que isso é mais do que a norma. Acho que a comunidade científica é muito conservadora e acho que também não há dúvida que é um projeto ambicioso e vai realmente demorar muitos anos para ter algum sucesso. Então, qual é o sentimento na Tasmânia agora que alguém quer ressuscitar seu principal marsupial predador? Bem, eles veem as coisas um pouco diferentes lá. Em todos os lugares que olhamos, há tilacinos. Brinquedos, souvenirs e o mais estranho de tudo, são os tilacinos que estão no brasão da Tasmânia, o emblema do estado que ordenou sua perseguição e destruição.
Isso nos faz pensar que ele está realmente extinto. E há muitos que juram que não esteja. Cole Bailey é um deles. Ele está convencido que alguns tilacinos ainda estão soltos nas regiões mais remotas, inabitadas na vastidão da Tasmânia. A neve está começando a derreter nas regiões montanhosas da Tasmânia, enchendo os riachos gelados que fluem para a floresta abaixo. Então é aqui que Cole Bailey, que acredita, e Mike Archer, o cientista cético, iniciam uma jornada. Para Cole, é uma chance para converter mais alguém. Mas Mike tem seu próprio roteiro. Ele quer examinar o habitat do tilacino. Eles se embrenham numa floresta remota que ainda possui uma das árvores mais altas do mundo. Esta é gigante. Esta árvore deve ter uns 100 metros de altura. Seria uns 320 pés? Deve ser. Isso que é árvore. Se Mike conseguir trazer o tilacino de volta à vida, ele vai precisar de algum lugar para colocá-lo. O destino deles é o lugar onde os últimos tilacinos foram pegos na década de 20. Não vai demorar para chegarem às profundezas das terras do Tigre. Espere, este não seria um dos lugares que podemos esperar que o tilacino apareça? Aqui é o tipo de lugar que se espera que ele se esconda durante o dia. Não é a toca ideal assim, mas é o esconderijo perfeito para Numa eles. tempestade? Isto serviria para mim durante uma tempestade. É uma beleza, não é? É um lugar típico onde ele poderia se esconder. Muito interessante. Escondidos nas florestas de faia da Antártica, as samambaias e musgos parecem muito antigos, tão primordiais que é difícil de acreditar que qualquer coisa possa se tornar extinta aqui. Talvez seja por isso que é tão fácil acreditar nas histórias de fantasmas de tilacinos. Este homem está convencido que os tilacinos ainda estão lá na mata. E, apesar de ser um cético, ter conversado com ele, a magia dos sentimentos que ele tem sobre o tilacino ainda sobrevive. É irresistível. É muito difícil não acabar se influenciando e acreditar que eles ainda estão lá, escondidos, nos observando na mata. Mesmo quando os tilacinos existiam em abundância, eles raramente eram vistos. Eles geralmente eram animais solitários. Ocasionalmente, caçavam em grupos familiares. Geralmente, os caminhantes sentiam que estavam sendo observados. Mas para conseguir vê-los, era necessário pegá-los de surpresa. Agora, eles estão alcançando o clímax da jornada. Foi aqui onde os últimos tilacinos foram pegos na natureza. Em 1924, Elias Churchill pegou um dos últimos tigres vivos neste vale que acabou no zoológico de Hobart. Um dos últimos 6 tigres pegos na Tasmânia. Isso é meio assustador. Poderia haver um agora nos observando. E assim, outra caça ao tigre chega ao fim com a sua conclusão inevitável. Durante todo o tempo que Cole vagou pela Tasmânia procurando por eles, nunca viu nenhum. Eu acho que é muito improvável que este animal ainda exista, mas é possível. Mas se tivermos que gastar mais dinheiro nisso, eu serei contra. Há algumas razões muito básicas para isso. Uma é que, através das melhorias na produção primária neste estado e através do reflorestamento e novas formas de colheitas, temos muito mais cangurus pequenos e outras espécies que eram caçadas pelos tilacinos, provavelmente em toda a história. Portanto, deveríamos ter mais tilacinos do que nunca. E se desapareceram, muitos preferem que continue assim. Ao tentar trazer de volta um animal extinto,
Mike Archer poderia esbarrar numa mina de campo moral e ser acusado de estar se metendo nos mistérios da criação. Mas, na verdade, a crítica veio de outras áreas: o movimento ambiental e a comunidade científica. Eu vejo a clonagem como uma opção muito fácil. Ela proporciona uma saída simples. É como dizer que a extinção não é para sempre. Podemos consertar mais tarde quando as coisas estiverem melhores. E se essa atitude permear, aí então ninguém vai se preocupar muito com as extinções. Eu tenho uma opinião bem formada que não se deve gastar mais nenhum centavo para clonar o tilacino. Se houver alguma razão molecular específica para fazer isso, é melhor que fique bem clara, porque não está aparente para ninguém. Acho que deveríamos esquecer isso e fazer alguma coisa mais útil. Muitos disseram que é um sonho impossível, que devemos fazer alguma coisa útil e que não devemos perder tempo ou dinheiro. Não posso deixar de pensar em alguém como Lord Kelvin, que em 1895 afirmou que as máquinas mais pesadas que o ar jamais voariam. O problema é que a clonagem ficou mal vista. Uma palavra que está ligada à problemática da clonagem humana. E também muitos acham que os cientistas estão em seus laboratórios criando Frankensteins, monstros e aberrações. Bem, vamos conhecer uma aberração. O resultado de uma experiência extraordinária que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes. Este é o meu garoto, é o Rama Unkama. Ele é um cruzamento entre um camelo e um guanaco. Ele nasceu há 3 anos e meio, em janeiro. Ei, garoto, garotão bonitinho. Rama é uma criação humana. Ele deve sua existência a uma cientista, a doutora Lulu Skidmore. Os camelos árabes e os guanacos sul-americanos, ou lhamas, são parentes bem distantes. Seu ancestral evolucionário comum viveu há 11 milhões de anos. Não só havia um abismo evolucionário enorme, mas a diferença de tamanho também tornaria o cruzamento natural impossível. Então, óvulo e sêmen tiveram que se unir através de inseminação artificial para criar este híbrido. Mas houve outros problemas. A gestação do camelo dura 13 meses e a do guanaco cerca de 11. Então achamos que ele nasceria por volta dos 12 meses, mas na verdade ele nasceu depois de 10 meses e meio. O que foi uma grande surpresa para nós e uma surpresa para a mãe também. Tanto que ela não tinha leite, então tivemos que amamentá-lo. Mas Rama não é mais o único. Outro cama nasceu. Desta vez, uma fêmea, e seu nome é Camila. É improvável que Rama e ela possam cruzar, mas também era improvável que existissem em primeira instância. E se não forem estéreis, e esta é uma grande dúvida, Lulu terá criado uma espécie híbrida de autoperpetuação em laboratório. E eles são camas adoráveis, não monstros ou Frankensteins. E é um animal de laboratório que Mike Archer e sua equipe vão ter de criar, se o tigre da Tasmânia for reviver. Mas eles tinham um problema. Não conseguiram fazer cópias suficientes do DNA do tilacino, pelo menos não até uma manhã em fevereiro de 2002, quando Karen Firestone fez uma descoberta espetacular. Ela chamou Mike Archer. Ela não somente conseguiu fazer réplicas de alguns DNAs do tilacino, como conseguiu fazer milhões de cópias. Cópias puras de fragmentos de DNA, um tilacino incólume e inconfundível. Para Mike Archer e sua equipe, foi o segundo momento marcante. Karen, o que você fez? Algumas sequências do tilacino. Então, estes são os resultados da descoberta do PCR. São sim. Uma bela sequência. Sim, todas as bases aparecem muito bem. Pela primeira vez, o DNA do tilacino tinha mostrado que poderia potencialmente funcionar numa célula viva. Esta combinação é saudável. É, como nós esperávamos.
Uma bela sequência. Sim, todas as bases aparecem muito bem. Pela primeira vez, o DNA do tilacino tinha mostrado que poderia potencialmente funcionar numa célula viva. Esta combinação é saudável. É, como nós esperávamos. Então, outro obstáculo importante foi vencido. Outra coisa que achamos que jamais conseguiríamos fazer. Brilhante. Muito bom, muito bom. Agora, eles vão guardá-lo numa biblioteca biológica. Cada fragmento de gene é colocado numa bactéria viva. Num nível microscópico, pelo menos, pedaços de tilacino logo estarão na terra dos vivos. Há 3 coisas criticamente importantes sobre a biblioteca. Primeiro, nos dá um mecanismo cópia para os genes do tilacino. Segundo, permite que possamos tirar o máximo de cada gene do tilacino do jeito que quisermos. E terceiro, nos permite começar a sequenciar o genoma do tilacino. E supondo que eles consigam fazer isto, o processo de ressuscitar o nosso tilacino da extinção pode começar assim. Começa num nível microscópico, quando os cientistas injetam um genoma reconstruído do tilacino dentro de uma minúscula célula hospedeira. O DNA do núcleo começa a interagir com o DNA da célula externa. Agora, nosso embrião passa para o próximo passo vital, a bolsa da mãe. É necessário uma mãe de aluguel, uma escolhida das espécies aparentadas. Esta é uma delas, um gato coal, um marsupial carnívoro que também está ameaçado. Mas há outro parente, o briguento diabo da Tasmânia. Apesar de nem o coal nem o diabo da Tasmânia serem particularmente próximos geneticamente, o diabo da Tasmânia possui uma bolsa maior. Olha só para isso. Podemos ver aqui 2 caudas pequenas e um pouco do torso. Há 2 diabos da Tasmânia pequenos ali, com 8 semanas de vida. Esta é a Dolly, e ela adora carinho. Para um animal com uma reputação tão temida, ela parece muito carinhosa e maternal. A bolsa dela pode abrir e fechar. É o tipo de bolsa que pode um dia abrigar o nosso tilacino. Enquanto o nosso tilacino cresce, ele vai precisar de leite da mãe. Eles são alimentados a cada 4 horas. Ninguém sabe como era o leite de um tilacino, mas a opção de usar mamadeira. Este aqui é o beberrão. O que funciona para esses filhotes pode funcionar para o tilacino órfão. Agora chega o momento quando o animal mais solitário do mundo será solto em seu habitat. É um órfão de laboratório sem mãe ou pai, irmã ou irmão, ninguém para ajudá-lo a se adaptar a um mundo confuso. Na verdade, não haverá ninguém nem mesmo para ensiná-lo a ser um tilacino. Exceto os fantasmas dos seus ancestrais massacrados. Sem dúvida, eu tenho que fazer isto. A obsessão que tenho pelos tilacinos vai levar este projeto adiante e as pessoas que estão comigo têm a mesma obsessão. Eu não sei se isto é uma perda de tempo, como algumas pessoas dizem. Não tenho a menor ideia se vamos conseguir ou não, mas sei que vamos tentar. A imagem que tenho do tilacino é a de um animal belo. Não é apenas um simples tilacino, mas toda uma população de tilacinos, vivendo, respirando, comendo, se reproduzindo na Tasmânia, onde era o seu espaço, e que nós, injustamente e sem nenhuma misericórdia, exterminamos.
Eu acho que podemos fazer isto. Talvez estejamos pedindo muito da tecnologia no momento. Talvez estejamos adiante do que ela pode fazer neste estágio. Mas se eu continuar e persistir com a minha convicção, acredito que nós teremos a chance de ver nosso sonho realmente se realizar. Independente do sonho de Mike Archer realmente se realizar ou não, certamente algumas descobertas científicas serão feitas pelo caminho. Algumas podem trazer avanços para a ciência, outras para a medicina. Um dia, os cientistas podem até ressuscitar muitas outras espécies extintas e conservadas nos museus do mundo todo. Mas se o tigre da Tasmânia ou tilacino realmente reviver, será através da visão e determinação de um homem. Um homem que quer reverter o que ele acredita ter sido um grande crime do século XX. E se os avanços na ciência acompanharem a visão de Mike Archer, ele e sua equipe podem realmente conseguir acabar com a extinção. Versão brasileira Alamo. É o equivalente biológico dos primeiros passos do homem na Lua. Ninguém conseguiu fazer o que acabamos de fazer. É o princípio do que será uma série excitante de oportunidades para talvez questionar se a extinção é realmente definitiva. Mas apesar das declarações extravagantes, a ciência ainda estava um pouco distante de clonar o tilacino, como Mike Archer sabia muito bem. O DNA estava seriamente fragmentado. Como podemos juntar os cromossomos? Como saber quantos devemos ter? Como tornar o DNA viável se está conservado? Como colocá-lo num formato em que possamos começar a codificar e produzir proteínas? Existem muitos desafios. Quando pensamos em clonagem, pensamos na Dolly, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Desde então, os cientistas já clonaram gado, ratos, até mesmo embriões humanos. Simplificando, a clonagem funciona da seguinte forma. Pegamos uma célula de um animal, removemos um material genético e o colocamos dentro do óvulo de um animal hospedeiro, que já teve seu material genético retirado. Damos uma carga elétrica e está feito. E se tivermos sucesso, as células vão se dividir e teremos um embrião clonado. Mas qual é a receita da natureza para um rato, uma ovelha ou um porco? Na maioria dos casos, os cientistas simplesmente não sabem e não têm que saber. O que fazem é manipular o código da natureza. Mas reconstruir esse código é uma história bem diferente. O que temos que fazer é algo extremamente mais desafiador. Temos que pegar um DNA morto de um animal extinto e colocá-lo dentro da célula de um animal vivo. E torcer para conseguir, como resultado desse processo, o animal extinto de volta à vida. Temos o controle. O trabalho de tentar separar todo este DNA é dos cientistas Karen Firestone e Don Kogan. Diluições do dente dos dois e um do osso. O que é interessante é que o coração não parece apresentar uma condição melhor de DNA do que o fígado. É difícil saber realmente por onde começar.
particularmente porque está tão fragmentado. E há sempre uma sensação negativa de que pode estar contaminado. É um DNA antigo. Está degenerado, está despedaçado em fragmentos bem pequenos. São praticamente 2 a 3 milhões de pedaços diferentes que temos que colocar na ordem correta. Também é um número de cópias muito baixo e é um material difícil de se trabalhar. Como o Parque do Controle. O trabalho de tentar separar todo este DNA é dos cientistas Karen Firestone e Don Kogan. Diluições do dente dos dois e um do osso. O que é interessante é que o coração não parece apresentar uma condição melhor de DNA do que o fígado. É difícil saber realmente por onde começar, particularmente porque está tão fragmentado. E há sempre uma sensação negativa de que pode estar contaminado. É um DNA antigo. Está degenerado, está despedaçado em fragmentos bem pequenos. São praticamente 2 a 3 milhões de pedaços diferentes que temos que colocar na ordem correta. Também é um número de cópias muito baixo e é um material difícil de se trabalhar. Como o Parque dos Dinossauros, eles têm que reconstruir um animal extinto. É uma coisa de ficção científica. Basicamente, é um trabalho de matemática. E os números são muito complicados. Milhares de pedaços para colocar um gene de volta. Dezenas de milhares para reconstruir apenas um cromossomo. E milhões de genes de tilacino, seu genoma inteiro, é reconstruído. E mesmo assim, Mike Archer ainda não tem um embrião. Eu acho que ele está com medo disso. Eu acho que também pode ser chamado de bobagem, mas é só um truque barato. Conseguir um gene já é bastante difícil. Conseguir um genoma inteiro, eu acho praticamente impossível. São dólares e mais dólares. Eles valeriam provavelmente dezenas de milhões de dólares. E quem no mundo vai gastar 10 milhões de dólares com um tilacino que não sabe caçar, não sabe como sobreviver e com um sistema imunológico comprometido e envelhecendo mais rápido? Simplesmente não vai dar certo. Tilacinos? Existiu um tilacino. E esse tilacino já morreu. E por mais boa vontade ou ciência perfeita que haja, jamais trarão o tilacino de volta. Acabou. Mas nem todo mundo é tão negativo. Numa pequena cidade de Massachusetts, mora um dos principais cientistas geneticistas do mundo. Se alguém pode ser chamado de Dr. Clone, este é Robert Lanza. Ele é um homem que combina uma aptidão para a ciência de ponta com uma paixão por pedras e ossos. Isto é um fêmur de um brontossauro. Era um dinossauro que pesava umas 50 toneladas. Era do tamanho dessa casa e podemos ver onde esse animal foi atacado, talvez por um tiranossauro. Podemos ver onde a pele foi dilacerada. Formou-se um calo em cima da parte machucada do osso. Você pode ver aqui. 50 milhões de anos ainda estavam juntas. Mas a Austrália se deslocou para latitudes mais temperadas há 27 milhões de anos. Logo, se deslocaria para uma zona árida. O que explica porque uma paisagem que já teve muitos animais da floresta tropical agora é deste jeito. E foi aqui, neste deserto de calcário, em Queensland, no norte da Austrália, onde os tilacinos deixaram seus fósseis durante todos esses milhões de anos. Fogo! Vai ser quando chegar a 0, mas não vão ouvir o 0. 3, 2, 1... Mike Archer não é apenas um diretor de museu. Ele é também um dos principais paleontólogos da Austrália. Muitas coisas incríveis aconteceram nesta caverna ou neste lugar. Vários tipos de coisas.
Rivers League é um dos melhores sítios arqueológicos, e os ossos que Archer e sua equipe acharam estão reescrevendo a história animal australiana. Pode ser um fêmur ou um dos ossos da perna. Parece com uma forma vertebrada, mas somente o interior disso, que parece de florestas pequenas. Um tubérculo muito bem preservado. É magnífico, é típico, deve ser de boa qualidade. Eles estão encontrando provas de toda uma megafauna extinta. Um rinoceronte marsupial gigante. Um canguru matador carnívoro. Até mesmo um feroz leão marsupial. Ainda mais fascinante é que há 27 milhões de anos, no que já foi uma floresta tropical, eles também acharam indícios dos tilacinos. Este é o começo da história do tilacino. Nós encontramos uma bela parte de uma mandíbula com um dente magnífico nela. Podemos perceber este belo dente levantado bem em cima do osso. Temos muito a aprender com isto. É um dente de tilacino muito primitivo. A história ancestral dos tilacinos que encontramos escrita nestas rochas é algo que não podemos obter através dos últimos 200 anos de conhecimento que os europeus tinham sobre esses animais. O que encontramos nestas rochas é mais ou menos de 5 a 6 tipos de tilacinos. Alguns muito pequenos, médios, tipos comuns e especiais. Milhões de anos atrás havia somente 3 tipos. Há 5 milhões de anos, somente um tipo. E, finalmente, há cerca de 4.000 anos, o último tilacino no continente desapareceu, permanecendo somente na fortaleza da Tasmânia. Mas o tempo começou a se esgotar para o tilacino na Tasmânia no começo do século XIX, com a chegada dos colonizadores britânicos. Entre eles, os próprios ancestrais de Mike Archer. Com eles veio a civilização, Deus e o Império, suas vilas de estilo inglês, igrejas e grandes casas de campo. Eles também trouxeram suas ovelhas. E aqui, no novo lar no hemisfério sul, prosperaram e enriqueceram com a lã. Eles não conseguiram se adaptar à Austrália. A Austrália teve que ser adaptada a eles. As criaturas eram estranhas, eles não as entendiam. Então quiseram transformar o lugar numa pequena Inglaterra. Livraram-se de todas as árvores e de todas as flores nativas. E com elas, infelizmente, o tilacino também se foi. Desde o início, o tilacino os confundiu. Eles não conseguiam se acostumar ao fato de que não estavam olhando para um cão. E depois, havia aquelas listras que faziam com que se parecesse com um grande felino. Podemos notar essa confusão em sua arte. Alguns desenham um lobo nobre, outros um animal de raça indefinida. E quando as câmeras fotográficas chegaram, a confusão só piorou. Todas estas fotos são de tilacinos em cativeiro, em alguns casos, famílias inteiras. Eles não somente pareciam com cães, mas pareciam se comportar como tal, apesar de alguns, claro, adquirirem um gosto por galinhas. Mas uma das fotos mais interessantes descobertas recentemente mostra-os como marsupiais. Aqui temos uma família de tilacinos numa pose canina, exceto pelo filhote saindo da bolsa da mãe. Uma das coisas mais incríveis sobre o tilacino é a sua convergência. Provavelmente é o melhor exemplo no mundo de fenômeno biológico em que um animal parece idêntico a outro porque eles têm hábitos semelhantes. Os ancestrais dos cães são parentes dos ursos. Eles não têm nada a ver com a Austrália. Os ancestrais dos tilacinos são parentes dos cangurus e fascólomos. E ainda assim, estes dois animais, por terem hábitos semelhantes, acabaram parecendo idênticos. Tão idênticos internamente, no esqueleto, no crânio e nas características externas, que é comum que alguns biólogos confundam um com o outro. E é um material difícil de se trabalhar. Como o Parque dos Dinossauros, eles têm que reconstruir um animal extinto. É uma coisa de ficção científica.
Basicamente é um trabalho de matemática. E os números são muito complicados. Milhares de pedaços para colocar um gene de volta. Dezenas de milhares para reconstruir apenas um cromossomo. E milhões de genes de tilacino, seu genoma inteiro é reconstruído. E mesmo assim, Mike Archer ainda não tem um embrião. Eu acho que ele está com medo disso. Eu acho que também pode ser chamado de bobagem, mas é só um truque barato. Conseguir um gene já é bastante difícil. Conseguir um genoma inteiro, eu acho praticamente impossível. São dólares e mais dólares. Eles valeriam provavelmente dezenas de milhões de dólares. E quem no mundo vai gastar 10 milhões de dólares com um tilacino que não sabe caçar, não sabe como sobreviver e com um sistema imunológico comprometido e envelhecendo mais rápido? Simplesmente não vai dar certo. Tilacinos? Existiu um tilacino. E esse tilacino já morreu. E por mais boa vontade ou ciência perfeita que haja, jamais trarão o tilacino de volta. Acabou. Mas nem todo mundo é tão negativo. Numa pequena cidade de Massachusetts, mora um dos principais cientistas geneticistas do mundo. Se alguém pode ser chamado de Dr. Clone, este é Robert Lanza. Ele é um homem que combina uma aptidão para a ciência de ponta com uma paixão por pedras e ossos. Isto é um fêmur de um brontossauro. Era um dinossauro que pesava umas 50 toneladas. Era do tamanho dessa casa e podemos ver onde esse animal foi atacado, talvez por um tiranossauro. Podemos ver onde a pele foi dilacerada. Formou-se um calo em cima da parte machucada do osso. Você pode ver aqui. E aqui temos um ninho de ovos de dinossauros que tem cerca de 100 milhões de anos. Bob Lanza criou seu próprio parque dos dinossauros. E podemos realmente ver as conchas onde começaram a quebrar e sair dos ovos. Olha aqui. Mas ele também tem um interesse cauteloso na clonagem do tilacino. Eu acho que é sem dúvida um projeto possível para a próxima década. Temos várias tecnologias já disponíveis nesta área. Veja então, por exemplo, o projeto do genoma humano, que há poucos anos as pessoas achavam que só iria acontecer não agora, mas no futuro muito, muito distante. E, no entanto, já conseguimos. Então esse é realmente um bom exemplo de como a ciência está evoluindo bem rápido. Muito bom. Agora, eles vão guardá-lo numa biblioteca biológica. Cada fragmento de gene é colocado numa bactéria viva. No nível microscópico, pelo menos, pedaços de tilacino logo estarão na terra dos vivos. Há 3 coisas criticamente importantes sobre a biblioteca. Primeiro, nos dá um mecanismo cópia para os genes do tilacino. Segundo, permite que possamos tirar o máximo de cada gene do tilacino do jeito que quisermos. E terceiro, nos permite começar a sequenciar o genoma do tilacino. E supondo que eles consigam fazer isto, o processo de ressuscitar o nosso tilacino da extinção pode começar assim. Começa num nível microscópico, quando os cientistas injetam um genoma reconstruído do tilacino dentro de uma minúscula célula hospedeira. O DNA do núcleo começa a interagir com o DNA da célula externa. Agora, nosso embrião passa para o próximo passo vital, a bolsa da mãe. É necessário uma mãe de aluguel, uma escolhida das espécies aparentadas. Esta é uma delas, um gato coal, um marsupial carnívoro que também está ameaçado. Mas há outro parente, o briguento diabo da Tasmânia. Apesar de nem o coal nem o diabo da Tasmânia serem particularmente próximos geneticamente, o diabo da Tasmânia possui uma bolsa maior. Olha só para isso. Podemos ver aqui 2 caudas pequenas e um pouco do torso. Há 2 diabos da Tasmânia pequenos ali, com 8 semanas de vida. Esta é a Dolly.
E ela adora carinho. Para um animal com uma reputação tão temida, ela parece muito carinhosa e maternal. A bolsa dela pode abrir e fechar. É o tipo de bolsa que pode um dia abrigar o nosso tilacino. Enquanto o nosso tilacino cresce, ele vai precisar de leite da mãe. Eles são alimentados a cada 4 horas. Ninguém sabe como era o leite de um tilacino, mas a opção de Ser apenas uma quantidade muito pequena, como uma bolinha de algodão, bem pequena. Fantástico. Pequena, não é muito Seus grande. medos eram infundados. Depois de 140 anos no álcool, um pouco do DNA tinha sobrevivido. Não poderia ser outra coisa senão o DNA. Eu tinha certeza disso. O que isso significa, Mike? Ah, meu coração está disparando. Nós temos sonhado com isso há anos e eu vinha pensando nisso há pelo menos uns 20 anos e nunca achei que chegaríamos a este ponto. Parecia impossível. Muitos diziam que nunca chegaríamos a este estágio. Ah, o sonho está começando a se realizar. Ainda não chegamos lá, mas o primeiro passo, ou seja, conseguir o DNA, está acontecendo. Foi um momento marcante para Mike Archer. Um momento que ele gostaria de compartilhar com o mundo. Senhoras e senhores, estamos aqui para anunciar o que provavelmente é o equivalente biológico dos primeiros passos do homem na Lua. Ninguém conseguiu fazer o que acabamos de fazer. É o princípio do que será uma série excitante de oportunidades para talvez questionar se a extinção é realmente definitiva. Mas apesar das declarações extravagantes, a ciência ainda estava um pouco distante de clonar o tilacino, como Mike Archer sabia muito bem. O DNA estava seriamente fragmentado. Como podemos juntar os cromossomos? Como saber quantos devemos ter? Como tornar o DNA viável se está conservado? Como colocá-lo num formato em que possamos começar a codificar e produzir proteínas? Existem muitos desafios. Quando pensamos em clonagem, pensamos na Dolly, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Desde então, os cientistas já clonaram gado, ratos, até mesmo embriões humanos. Simplificando, a clonagem funciona da seguinte forma. Pegamos uma célula de um animal, removemos um material genético e o colocamos dentro do óvulo de um animal hospedeiro, que já teve seu material genético retirado. Damos uma carga elétrica e está feito. E se tivermos sucesso, as células vão se dividir e teremos um embrião clonado. Mas qual é a receita da natureza para um rato, uma ovelha ou um porco? Na maioria dos casos, os cientistas simplesmente não sabem e não têm que saber. O que fazem é manipular o código da natureza. Mas reconstruir esse código é uma história bem diferente. O que temos que fazer é algo extremamente mais desafiador. Temos que pegar um DNA morto de um animal extinto e colocá-lo dentro da célula de um animal vivo. E torcer para conseguir... Na verdade, não haverá ninguém nem mesmo para ensiná-lo a ser um tilacino. Exceto os fantasmas dos seus ancestrais massacrados. Sem dúvida, eu tenho que fazer isto. A obsessão que tenho pelos tilacinos vai levar este projeto adiante e as pessoas que estão comigo têm a mesma obsessão. Eu não sei se isto é uma perda de tempo, como algumas pessoas dizem. Não tenho a menor ideia se vamos conseguir ou não, mas sei que vamos tentar. A imagem que tenho do tilacino é a de um animal belo. Não é apenas um simples tilacino, mas toda uma população de tilacinos, vivendo, respirando, comendo, se reproduzindo na Tasmânia, onde era o seu espaço, e que nós, injustamente e sem nenhuma misericórdia, exterminamos. Eu acho que podemos fazer isto. Talvez estejamos pedindo muito da tecnologia no momento, talvez estejamos adiante do que ela pode fazer neste estágio. Mas se eu continuar e persistir com a minha convicção, acredito que nós teremos a chance de ver nosso sonho realmente se realizar.
Independente do sonho de Mike Archer realmente se realizar ou não, certamente algumas descobertas científicas serão feitas pelo caminho. Algumas podem trazer avanços para a ciência, outras para a medicina. Um dia, os cientistas podem até ressuscitar muitas outras espécies extintas e conservadas nos museus do mundo todo. Mas se o tigre da Tasmânia ou tilacino realmente reviver, será através da visão e determinação de um homem. Um homem que quer reverter o que ele acredita ter sido um grande crime do século XX. E se os avanços na ciência acompanharem a visão de Mike Archer, ele e sua equipe podem realmente conseguir acabar com a extinção. Versão brasileira Alamo. Espetacular da Austrália, e a primeira coisa que fizemos quando chegamos aqui foi exterminá-lo. Por isso, ele iniciou uma experiência audaciosa para tentar reverter a extinção. Se ele conseguir extrair o DNA do espécime do seu museu, talvez um dia os cientistas possam clonar um tilacino. O espécime é um feto de tilacino, uma fêmea, preservada e conservada durante quase 140 anos num vidro com álcool. Agora, esse espécime está prestes a dar seu gene para a ciência, o que quer dizer retirá-lo da tumba líquida. É só deslizar. Assim mesmo. E o segredo está no álcool. Se tivessem usado formalina ou formaldeído, o DNA teria sido destruído há muito tempo. Bom, nós temos um fígado aqui. Verdade? Ótimo. E tem outro segredo também. Os intestinos foram removidos para ajudar a preservação. Felizmente, quem fez isso deixou a maioria dos órgãos intactos. Aqui nós temos o coração e os pulmões. Coração e pulmões. É uma corrida contra o tempo. O feto não pode ficar fora do conservante por mais de 30 minutos, ou os efeitos do álcool podem começar a desaparecer. Vamos conseguir retirar mais tecido do que pensávamos. Toda vez que o espécime é manuseado, existe o risco de contaminação. Um simples fragmento da pele humana que entra em contato e eles podem acabar analisando o DNA do animal errado. Até que está em boas condições, considerando que esteve no álcool por mais de 100 anos. Se o objetivo é extrair um DNA puro de um tilacino, os órgãos internos são as melhores opções, de preferência, aqueles protegidos por membranas naturais. Os rins estão bons também, pois estão protegidos em pequenos sacos. Portanto, devem estar menos contaminados do que os outros órgãos. Rins, fígado, coração, medula, todos podem proporcionar boas amostras. Esperamos que todos também proporcionem um bom DNA. Vamos colocar um pouco de álcool novo desta vez. Eles conseguiram fazer tudo a tempo. O filhote voltou para seu vidro dentro dos 30 minutos. Então, quantas amostras vocês conseguiram? 10. Nós conseguimos 10 amostras de tecido e 2 da medula. Isso mesmo. Pode funcionar para o tilacino órfão. Agora chega o momento quando o animal mais solitário do mundo será solto em seu habitat.
É um órfão de laboratório sem mãe ou pai, irmã ou irmão, ninguém para ajudá-lo a se adaptar a um mundo confuso. Na verdade, não haverá ninguém nem mesmo para ensiná-lo a ser um tilacino. Exceto os fantasmas dos seus ancestrais massacrados. Sem dúvida, eu tenho que fazer isto. A obsessão que tenho pelos tilacinos vai levar este projeto adiante e as pessoas que estão comigo têm a mesma obsessão. Eu não sei se isto é uma perda de tempo, como algumas pessoas dizem. Não tenho a menor ideia se vamos conseguir ou não, mas sei que vamos tentar. A imagem que tenho do tilacino é a de um animal belo. Não é apenas um simples tilacino, mas toda uma população de tilacinos, vivendo, respirando, comendo, se reproduzindo na Tasmânia, onde era o seu espaço, e que nós, injustamente e sem nenhuma misericórdia, exterminamos. Eu acho que podemos fazer isto. Talvez estejamos pedindo muito da tecnologia no momento, talvez estejamos adiante do que ela pode fazer neste estágio. Mas se eu continuar e persistir com a minha convicção, acredito que nós teremos a chance de ver nosso sonho realmente se realizar. Independente do sonho de Mike Archer realmente se realizar ou não, certamente algumas descobertas científicas serão feitas pelo caminho. Algumas podem trazer avanços para a ciência, outras para a medicina. Um dia, os cientistas podem até ressuscitar muitas outras espécies extintas e conservadas nos museus do mundo todo. Mas se o tigre da Tasmânia ou o tilacino realmente reviver, será através da visão e determinação de um homem. Um homem que quer reverter o que ele acredita ter sido um grande crime do século XX. E se os avanços na ciência acompanharem a visão de Mike Archer, ele e sua equipe podem realmente conseguir acabar com a extinção. O mais belo e espetacular da Austrália. E a primeira coisa que fizemos quando chegamos aqui foi exterminá-lo. Por isso, ele iniciou uma experiência audaciosa para tentar reverter a extinção. Se ele conseguir extrair o DNA do espécime do seu museu, talvez um dia os cientistas possam clonar um tilacino. O espécime é um feto de tilacino. Uma fêmea, preservada e conservada durante quase 140 anos num vidro com álcool. Agora, esse espécime está prestes a dar seu gene para a ciência, o que quer dizer retirá-lo da tumba líquida. É só deslizar. Assim mesmo. E o segredo está no álcool. Se tivessem usado formalina ou formaldeído, o DNA teria sido destruído há muito tempo. Bom, nós temos um fígado aqui. Verdade? Ótimo. E tem outro segredo também. Os intestinos foram removidos para ajudar a preservação. Felizmente, quem fez isso deixou a maioria dos órgãos intactos. Aqui nós temos o coração e os pulmões. Coração e pulmões. É uma corrida contra o tempo. O feto não pode ficar fora do conservante por mais de 30 minutos, ou os efeitos do álcool podem começar a desaparecer. Vamos conseguir retirar mais tecido do que pensávamos. Toda vez que o espécime é manuseado, existe o risco de contaminação. Um simples fragmento da pele humana que entra em contato e eles podem acabar analisando o DNA do animal errado. Até que está em boas condições, considerando que esteve no álcool por mais de 100 anos. Se o objetivo é extrair um DNA puro de um tilacino, os órgãos internos são as melhores opções, de preferência, aqueles protegidos por membranas naturais. Os rins estão bons também, pois estão protegidos em pequenos sacos. Portanto, devem estar menos contaminados do que os outros órgãos.
Rins, fígado, coração, medula. Todos podem proporcionar boas amostras. Esperamos que todos também proporcionem um bom DNA. Vamos colocar um pouco de álcool novo desta vez. Eles conseguiram fazer tudo a tempo. O filhote voltou para seu vidro dentro dos 30 minutos. Então, quantas amostras vocês conseguiram? 10. Nós conseguimos 10 amostras de tecido e 2 da medula. Isso mesmo.